Olá pessoal, muito bem-vindos. Estarei fazendo um vídeo aula para fazer a conclusão do meu estágio, tá? No formato de extensão, então vai ser por aulas postadas aqui no YouTube. E vou começar a falar sobre empregos de certas palavras, tá? Vou começar a explicar agora a diferença entre os porquês, tá? Vamos começar com porquê separado e sem acento. Você utiliza ele no início ou pode ser também no meio de frase, tá? E é quando você consegue trocar o porquê pela palavra por que motivo. Por que motivo você faltou? Então, se você consegue trocar o porquê para por que motivo, então você consegue usar o porquê separado e sem acento. Já o porquê separado com acento, ele é só no final de frase, tá? Ele é o mesmo sentido do porquê sem acento, quando você consegue trocar porquê motivo, porém ele é sempre no final da frase, enquanto o sem acento ou é no início ou será no meio, tá? Agora, o porquê junto e sem acento significa pois ou para quê, tá? Por exemplo, trabalhou tarde, pois perdeu o ônibus. Aqui você pode trocar para pois. Trabalhou tarde, pois perdeu o ônibus. Então, se você consegue trocar o porquê por pois ou para quê, você utiliza o porquê junto e sem acento. O último porquê se trata de um substantivo, tá? E sempre vem acompanhado de um artigo ou um pronome adjetivo. Por exemplo, aqui, eis o porquê da questão. Se vem depois de um artigo, então você usa o porquê junto e com acento, tá? Agora vamos te explicar aqui a diferença entre mal com U e mal com L. Mal com U é quando você consegue trocar por bom, tá? Ó, bom. Obtivemos um bom resultado. Se nessa frase você consegue trocar o mal pela palavra bom, se ela se encaixar, então eu uso com U, tá? O mal com L é de bem. É de bem, tá? Então, se você conseguir trocar aqui para bem, se ela se encaixar corretamente, fazer sentido, é mal com L. Ela fala mal, ela fala bem. Se o bem se encaixou corretamente aqui, fez sentido, então é o uso com mal com L. A diferença entre mais com I e mais sem I. Com mais com I significa quantidade, tá? Quando você quer falar sobre quantidade. Então, por exemplo, tenho mais livro que você. Então, eu estou falando sobre a quantidade de livros que eu tenho diferente de você. Então, é mais com I. O mais com S é quando você pode trocar por porém ou como, tá? Ó, não só estuda, porém trabalha. Então, se você consegue trocar para porém ou como, dependendo da frase, né? Então, é mais com S, tá? A diferença da palavra acerca, tá? Acerca junto significa sobre ou a respeito de alguma coisa, tá? Ó, não falava acerca do futebol. Não falava a respeito de futebol. Então, se você pode falar sobre ou a respeito de, é acerca junto, tá? Agora, acerca separado dá uma ideia de aproximação, tá? Quer dizer a proximidade. Por exemplo, ele ficou a cerca de 100 metros. Então, quando você quer falar sobre a proximidade de alguma coisa ou de alguém, é a cerca separado. A cerca com H significa tempo corrido ou aproximado, tá? É no sentido de tempo. Então, Marcos voltou há cerca de um ano. Então, quando você quer falar sobre tempo, é a cerca com H, tá? Quando você quer falar sobre a proximidade, é a cerca separado. E quando você quer falar a respeito de alguma coisa, é a cerca junto. Bom, agora a diferença entre este, esse e aquele, tá?
O este é quando algo ou alguém está perto de você, tá? Vamos supor aqui na frase: Pedro, este livro é seu. Eu vou usar este quando se trata, vamos supor que o livro está na minha mão. O livro está na minha mão e eu falo para Pedro que esse livro é seu. Então, significa que está bem perto de mim, tá? Esse é quando está relativamente distante de mim, tá? Por exemplo, Pedro, esse livro é seu. Então, esse livro é quando está mais ou menos perto de mim. Então, vamos supor que o livro do Pedro está na mão do Pedro mesmo, tá? Então, eu só estou avisando para o Pedro que o livro é dele. Então, o Pedro está perto de mim, mas não está tão próximo, tá? E aquele é quando está distante, tanto de mim quanto do Pedro, vamos supor aqui, né? É aquele livro, Pedro, aquele livro é seu. Então, está distante de mim e do Pedro. Então, é usado o aquele, tá? Vamos de novo. Este é quando alguém ou um objeto está muito próximo de mim. Esse é quando está mais ou menos próximo. Não está muito distante, mas também não está do meu lado. E aquele é quando está distante de mim e também distante da pessoa com quem eu estou conversando, tá? Para terminar aqui o emprego certo de certas palavras, vou explicar a diferença entre senão separado e senão junto. Senão separado equivale a caso, tá? Por exemplo, volte cedo se não quiser apanhar. Dá para trocar para caso, ó. Volte cedo caso você não queira apanhar. Se você conseguir trocar o sedão para caso, então o uso correto dele é separado, tá? Ou ele também significa ou, ó. Trarei 2 livros, senão 3. Trarei 2 livros ou trago 3, tá? Então, se você conseguir trocar tanto para caso ou para ou, é senão separado. Quando é senão junto, significa o contrário. Por exemplo, fale alto, senão ninguém ouvirá. Ó, se você conseguir trocar de para contrário, então é senão junto. Ó, fale alto, caso contrário, ninguém ouvirá. Então, se você conseguir trocar para contrário, é senão junto, tá? Ó, vamos novamente. Senão separado significa caso ou, tá? Ó, volte cedo, caso não queira apanhar. Trarei 2 livros ou trarei 3. Então, é senão separado. Senão junto significa o contrário. Fale alto, caso contrário, ninguém te ouvirá, tá bom? Vamos começar agora com os vícios de linguagem, tá? Vícios de linguagem é o nome genérico de qualquer desvio da norma gramatical, tá? Entre os principais vícios de linguagem podemos ter o barbarismo, o solecismo, a ambiguidade, a cacofonia, o pleonasmo e o neologismo, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que cada um significa. O primeiro vício é o barbarismo, tá? Que é o desvio na grafia, na pronúncia ou na flexão de uma palavra. Dentro do barbarismo, nós temos a cacografia, que é a má grafia ou a má flexão de uma palavra. Por exemplo, a escrita da palavra flecha, ao invés de CH, escrevem com X. Ou deteu, errado, né? E o certo deveria ser deteve. Então, a cacografia é a má grafia, tá? É a escrita errada, da nossa grafia. Então, toda vez que alguém for escrever flecha e não ser com CH ou não escrever deteve, é um erro, é um vício de linguagem, tá? Que é a cacografia. Aí temos também a cacoépia, tá? Que é o erro da pronúncia. Por exemplo, as pessoas pronunciam marvado ao invés de malvado. Então, a cacoépeia é o erro na pronúncia, tá? Temos a silabada, que é o erro de pronúncia no que toca a colocação de acento tônico de uma palavra. Então, é o erro de pronúncia no sentido de acento, tá? Ao invés de pronunciar púdico, a pessoa pronuncia púdico, que daí coloca o acento
errado aqui, entendeu? Então, vamos lá de novo. A cacografia é o barbarismo de grafia, é a escrita errada. A cacoépia é a pronúncia errada. E a silabada é a pronúncia errada, mas no que tange somente acento, tá? O segundo erro é o solecismo, que é qualquer erro de sintaxe, tá? Dentro deles temos de concordância, que, por exemplo, haviam muitos erros. No caso aqui do havia, ele não tem plural. A palavra, né, haver aqui, ela não é no plural. Então, o correto é colocar somente havia, tá? De regência é aqui, por exemplo, assistimos o filme. Tá errado. O correto é assistimos ao filme, ok? Ainda dentro do solecismo temos os erros de colocação, tá? Que é uma pessoa, vamos supor, escreverei ter logo, é o uso errado dessa colocação, tá? O correto é escrever terei logo, tá bom? Temos também a ambiguidade, que é o duplo sentido que ocorre em função de uma má construção de frase. Ó, vamos pôr aqui um exemplo. Carlos disse ao colega que seu irmão morreu. Mas quem foi que morreu? O irmão do Carlos ou o irmão desse colega? Então, o uso incorreto da construção da frase deixa um sentido ambíguo, que você não sabe dizer, né? Se foi o irmão do Carlos que morreu ou o irmão desse colega, né? A cacofonia é um som estranho que surge da união de sílabas diferentes. Por exemplo, a frase ela tinha. Se nós pronunciarmos de modo rápido, ela tinha, fica um som de latinha, né? Ao invés de ela tinha. Então, toda vez que nós pronunciarmos, né, uma frase rápido e ela mudar o nome, né, trazer um som estranho, meio de escárnio, então é uma cacofonia, tá? O pleonasmo é a repetição desnecessária de uma ideia. Por exemplo, descer para baixo. Se você está descendo, então é óbvio que é para baixo, né? Assim como hemorragia de sangue, por exemplo. Se é uma hemorragia, é óbvio que é de sangue. Então, o pleonasmo é essa repetição desnecessária de uma ideia, tá bom? Ó, então essa foi a nossa primeira aula. Nos vemos nas próximas.